Eu sempre, ou quase sempre, quando eu assomo o púlpito, eu digo isso porque é verdadeiro. Eu sempre falo: Espírito Santo, se o Senhor não subir comigo, eu estou perdido, porque eu não tenho nada de mim mesmo que seja relevante para passar para a sua igreja. Mas o que me conforta é que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor é sobre nossas vidas. E como disse certa vez Napoleão Falcão, o cano pode até ser enferrujado, mas a água que desce, ela é pura, porque ela vem do trono de Deus. Fale com o teu irmão: você quer receber água pura? Fale, então fique preparado, porque Deus vai falar contigo nessa noite. Sou grato a Deus pela vida do nosso bispo, Rogério Rocha, a quem tem confiado a nós essa oportunidade de assomarmos este púlpito. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14. Eu quero fazer uma exposição desse texto, do livro de Mateus, capítulo 14, e a partir do verso de número 22, eu quero fazer uma exposição temática, onde nós estamos dando o seguinte tema: o natural de Deus. Toque alguém que está do seu lado e diga: só é possível fazer obras maiores se vivermos no natural de Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: logo a seguir, compeliu Jesus, verso 22, os seus discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre as águas. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Porém, Jesus imediatamente disse-lhes: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Verso 28 vai dizer: respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30 vai dizer: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidais? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Nós te louvamos, Senhor, pela leitura da tua palavra. Estou convencido que uma vez mais, através da sua graça, bondade e misericórdia, o Senhor irá falar ao seu povo, porque essa igreja não é minha, mas a igreja é sua, e nós somos dependentes da sua graça, bondade e misericórdia. Então eu te peço uma vez mais: fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto ele é muito interessante, que na verdade ele é o cumprimento de uma outra sequência do texto. O texto, no versículo 22, ele começa dizendo: e logo a seguir. Se o texto ele começa dizendo logo a seguir, isso nos remete que ele está fazendo a continuação de alguma coisa. E o que é essa alguma coisa? No verso de número 1, nós vamos ver que traz a narrativa da experiência vivida por João, o Batista. O texto vai dizer, a partir do verso de número 1, eu estou começando de lá para te contextualizar, vai dizer que João Batista, ele estava preso. Eu estou trazendo só a narrativa para que vocês possam pegar essa base. Ele estava preso porque ele falou para Herodias, esposa de Herodes, que a conduta deles não estava muito correta. Então ele foi preso. Ele foi preso porque ele ministrou a verdade. Ele falou do evangelho de verdade. Ele foi preso porque ele não abriu mão da palavra da verdade. E o texto continua dizendo que depois, na festa, a filha de Herodias dança, e ali ela consegue chamar a atenção do rei lá, de Herodes. E aí ele, depois de se sentir,
extremamente impactado e foi, de certa forma, convencido por aquela sensualidade. Ele falou: o que você me pedir, eu te dou, até metade do meu reino. E aí ela vai à sua mãe, que fala com ela assim: peça para ele a cabeça de João o Batista. E ele ficou muito indignado, diz o texto, mas ele mandou trazer a cabeça de João Batista numa bandeja. Essa narrativa, ela não tem nada a ver diretamente com o que eu quero ministrar, mas eu não posso dar sequência ao texto sem te dizer que João Batista, ele teve a sua cabeça cortada porque ele não abriu mão do evangelho da verdade. Isso me leva a entender que mais vale perder a cabeça e preservar o evangelho da verdade do que abrir mão do evangelho da verdade para mantermos a nossa cabeça. Eu vou aprofundar. Isso significa dizer que muito mais vale a pena nós perdermos essa concepção humanista, deturpada, olhando para essa terra que está gananciosa, que a cada dia quer ter mais, para preservarmos a palavra da verdade, do que abrirmos mão da palavra da verdade para vivermos o evangelho de negociata, onde eu ganho aqui, eu quero levar vantagem, eu quero enriquecer. Eu vou aprofundar: vale muito mais perder a vida, se necessário for, mas não abrir mão do evangelho da verdade, do que abrir mão do evangelho da verdade, e no dia que a trombeta soar, o Filho do Homem falar: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Isso significa dizer que por mais que o mundo, muitas das vezes, ele vai dizer, ele está perdendo. Eu penso que naquela época, eles estavam dizendo: agora nós estamos matando João o Batista, aquele que ficava pregando uma mensagem que nos incomodava. Mas eu penso que lá no céu, a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito, eles estavam dizendo: vai, campeão, eu confio em você, você não vai se vender, você não vai vender o evangelho do Cristo o vivo. De um lado eles estavam dizendo: agora ele vai negar, ele vai dizer que o que ele pregava era errado. E do outro lado, o Pai, o Filho e o Espírito estavam dizendo: eu confio em você, eu aposto em você, eu sei quem você é, o meu evangelho está dentro de você, enraizado dentro de você. Glória a Deus. Por mais que de um lado eles pudessem dizer: ele está tombando, ele está morrendo, ele fracassou, ele pregou um evangelho que o levou a perder a cabeça. Por mais que esse lado pudesse dizer: ele perdeu o tempo dele, a juventude dele, a vida dele, eu penso que do outro lado estava o Pai, o Filho e o Espírito dizendo: vinde bendito do meu Pai, receber por herança o que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Porque faça chuva ou faça sol, você não negou o meu nome, você não vendeu o evangelho, você não mercantilizou a palavra do Filho do meu amor, Jesus Cristo. Toque alguém que está do seu lado e diga: você precisa escolher. Ou abra mão do evangelho, ou abra mão de uma mentalidade hipócrita e mundana. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Mas o texto vai dizer que depois desse acontecimento, Jesus soube. João tinha perdido a cabeça. Ele vira para os seus discípulos e fala: vamos nos afastar um pouco, vamos descansar, vamos para um local separado e sossegado. E eles vão. Só que o texto vai dizer que quando eles chegam lá, já havia uma multidão. Porque a multidão tomou conhecimento de que Jesus estava indo para lá. E eles foram atrás de Jesus. Isso significa dizer que por mais que estejam vendendo o evangelho, ainda há um povo sedento pela palavra da verdade. Toque em alguém e diga: você é responsável por levar essa verdade. Não mercantilize aquilo que Deus te deu, senão você não vai fazer obras maiores. E o texto vai dizer que eles foram, e ali estava a multidão. E a gente chega aqui, Jesus, ele
compele, antes dele compelir os discípulos, ele fala com os discípulos: olha, vamos dar de comer para esse povo. Estou parafraseando aqui para nós entrarmos na mensagem, é só uma introdução. E eles falaram: nós não temos o que dar para eles para comer. E Jesus faz a multiplicação, que eu sei que vocês conhecem. E aí depois nós chegamos aqui no 22, para nós começarmos a pregar. Ele diz: e logo a seguir, Jesus os compeliu a entrarem no barco e passar para o outro lado. Existe uma chave muito forte aqui. Jesus não falou para eles, presbítero: preparem o barco. Jesus falou: existe um barco. Diga para alguém: existe um barco. Nessa analogia que eu estou propondo para essa narrativa, o barco é um projeto. Eu vou repetir: existe um projeto. E tem gente que está querendo inventar coisas e Deus está dizendo: não invente nada, porque o projeto já está pronto. Existe um barco. E as pessoas, algumas não estão querendo reconhecer que já há um barco. Outras são tão autossuficientes que estão dizendo: esse barco preparado por Jesus não me cabe. Eu tenho o meu próprio barco. Eu tenho as minhas próprias concepções. Só que a Bíblia que eu e você lemos, ela vai dizer que a sabedoria do homem é como um trapo de imundície. Então o que pensamos em nós mesmos é fruto do nada. Porque nós nem sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Quanto mais o propósito. A vida que você vive não fala da sua história, não fala do seu projeto. Você faz parte de um projeto. Eu faço parte de um projeto. Então toque alguém e diga: pare de perder tempo tentando construir um barco, porque o autor da vida já construiu. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus falou: entre no barco. Eu me lembro de Jonas. Deus deu uma ordem para ele, falou: vai para Nínive. Ele falou: não, eu não quero esse barco não, eu tenho outro. Estou parafraseando, eu sei que vocês estão entendendo. E ele falou: vai para Nínive, eu tenho um projeto lá. Não, eu tenho um outro barco. Eu tenho a notícia para você. Quando a vontade de Deus é absoluta, nem que seja de barco, nem que seja de baleia ou de peixe, nós iremos para o centro da vontade dele. Você quer ir de barco? Você quer ir de peixe? Como você quer ir? Eu me lembro quando eu tinha 17 anos de idade, isso fazem uns 10 mil anos atrás. Já até perdi a conta. Eu tinha 17 anos, tem 25 anos isso, é isso? 42, é isso mesmo. E eu estava numa mini vigília lá no Rio de Janeiro, Parada de Lucas. Nós tínhamos o hábito de ir para a mini vigília, às sextas, monte, sábado, vigília, hospital, tempo bom. E nós estávamos lá e a irmã Solange, me lembro como hoje, ela falou: Vitor, Deus me mostrou aqui que Ele tem um chamado na sua vida, você é pastor. E Ele me mostrava você indo pregar em lugares, mas não era no Brasil, era fora do Brasil. Você imagina, irmãos, um menino de 17 anos, a mãe e pai semi-analfabeta, a gente não tinha dinheiro para comprar o pão no outro dia. A irmã tem uma visão dessa, de que eu era pastor e que eu ainda ia pregar fora do Brasil. Lá no meu íntimo eu falei: está repreendido em nome de Jesus. É verdade, eu falei: eu não quero isso para mim. Eu não quero ser pastor. Chama outro, esse barco não é meu. Lê do engano. O tempo passou e outras pessoas corajosas vinham dizendo, aí eu fiquei mais ousado. Eles falavam: você é pastor? Eu falei: está amarrado em nome. Eu falava mesmo, falava. Eu não quero isso. Eu não quero essa vida para mim. Aí alguém vai dizer: por quê, pastor? É porque é uma vida degradante? Não, irmãos, é porque é uma responsabilidade muito grande. Eu acompanhava pastores, eu era líder de adolescente, jovem, vigília e tantas outras coisas. E eu vi o sofrimento, muitas das vezes a solidão, as calúnias que eles sofriam. Eles se entregavam por amor à obra e eram ali cada vez mais. Eu falava: não, eu não quero passar por essas coisas. Eu não sou digno de viver isso. Será que eu virei pastor, irmãos? Será que eu fui pregar fora do Brasil? A história não é minha, irmão. A história é de Deus.
A história de Deus. Eu entrei no barco. Eu fui. E ele convidou os discípulos, e os discípulos convidou, não, o texto vai dizer que ele compeliu. Ele falou, vai, entra no barco, entra no centro da minha vontade. Só que o interessante é que enquanto os discípulos estavam entrando nesse barco, Jesus ele estava indo fazer o quê? Despedir a multidão. Fale com a pessoa que está do seu lado. Fale o nível que Deus quer te levar. Não cabe a multidão. Não tem como. Não tem como. Ou abre mão da multidão para viver o sobrenatural, ou vai continuar vivendo uma vida medíocre. Dentro da média. Dentro do que é comum. E Jesus foi despedir a multidão. Ele abençoou a multidão, sim, orou pela multidão. Mas tem lugares que você leva um grupo de pessoas. Tem outros lugares que você leva outro. Tem outros que você vai sozinho, porque é você e Deus. Dr. Monroe vai dizer que leões, eles não andam com ovelhas. Não há a mesma mentalidade, o mesmo foco. Vai haver ali poluição, não no sentido de ser ruim, mas é porque cada um tem um projeto, um propósito diferente. Aí começa a ficar confuso. Porque está andando no lugar que às vezes não é que é errado de ser ruim, é porque não é para você, é para outra pessoa. E aí ao invés de ser ao invés de influenciar, está sendo influenciado. Fale com alguém, Deus te chamou para ser leão. Ande com o leão. Se alimente do que o leão se alimenta. E cumpra o propósito de Deus na sua vida. Dr. Jorge Linhares, no seu livro Águia ou Galinha, ele vai dizer que há uma diferença entre águias e galinha. A galinha ela tem o hábito de andar olhando para o lado, ciscando o chão, se alimentando de minhoca. Não tem problema nenhum em agir como galinha, desde que você seja uma, mas você é águia. Águia anda com águia, vê como águia, se alimenta como as águias, voa como águia. É por isso que tem muita águia frustrada, porque está no ambiente errado. Não tem problema em ser galinha, mas Deus te chamou para outra coisa, e a teimosia faz você insistir em permanecer no lugar errado. Não existe obras maiores sem estar no centro da vontade de Deus. 2024 Deus te chamou para marcar, mas a marca é dele, da forma dele, do jeito dele, no lugar que ele quer. Servo não tem vontade, então entra no barco. Eles entraram no barco, o texto vai dizer isso. E o texto vai dizer que quando eles já estavam longe da terra, diga terra. Existem muitas conotações para essa palavra terra, mas eu quero me prender à conotação que vai dizer: eles estavam longe daquilo que era confortável para eles, que era seguro. Saia da terra, saia do comodismo, daquilo que está no natural, vai para o meio do rio. Mas só que terra também, ela tem a conotação de estar ligada a tudo que é horizontal. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer com isso? As pessoas estão tão ligadas nas coisas horizontais, que a mente delas só está firmada nas concepções humanas. E Deus está dizendo: sai da terra, ligue sua mente nos céus. Sua cabeça precisa estar ligada no autor e consumador da sua fé. A sua vida precisa ser dirigida pelo Pai, não pela concepção humana. Sai da terra. E Jesus falou: sai da terra, vem para o meio do rio. Eu quero dar uma experiência nova para você. Mas se você continuar ligado nas coisas desse mundo, você vai comer coisas do mundo, você vai viver coisas do mundo, você vai andar sobre a orientação do mundo. E a Bíblia vai dizer algumas coisas sobre o mundo. A Bíblia vai dizer que o mundo dorme no maligno. Toque no teu irmão e diga: sai do mundo. E tenha a mentalidade de Deus, porque você vai fazer obras maiores. E o texto vai dizer que eles se afastaram da terra, se afastaram do conforto, porque naquele momento, aquele barco era o maior desafio deles. Naquele momento era. E quando eles estão a muitos
quilômetros distante da terra, o texto vai dizer que o vento ele era contrário. Sabe o que isso quer dizer também? Que o vento sempre será a favor do caminho que te leva para o fracasso. Eles estavam indo em direção aonde Jesus falou para eles irem, presbítero. E o vento estava tentando puxá-los para a terra. O vento estava querendo puxá-los de volta, fazê-los regressar. E muitas pessoas estão deixando o vento trazê-los novamente para a terra, para as velhas concepções, para os velhos entendimentos, para as velhas práticas. E para não voltar a fazer as velhas práticas, tem que lutar contra essa maré. Tem muitas pessoas que estão se entregando, eu sei que é difícil. Os homens comuns, eles não resistem. Mas eu não estou pregando para pessoas comuns. Eu estou pregando para pessoas que vão viver obras maiores, fazer obras maiores, que vão lutar contra essa maré. O vento é contrário, a luta é grande, sim é. Mas nós não podemos perder visão do nosso foco, do nosso alvo. E nós cantamos e precisamos dizer: meu alvo é Cristo. Aleluia. E o texto vai dizer: o vento era contrário. Eles estavam desesperados. Mas se nós formos ler o mesmo texto pelo prisma de Marcos, pela visão de Marcos, do livro de Marcos 6, ele vai dizer que Jesus estava lá de cima do monte, vendo os seus discípulos passando por dificuldade. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Na primeira vez que eles estiveram no meio do mar, numa tempestade, Jesus estava com eles no barco dormindo. Na segunda vez, Jesus não estava com eles. Talvez você vai dizer: tudo bem, pastor, tem provas que Jesus estará contigo no barco, fisicamente. Estou pregando por analogia. Quando eu digo fisicamente, é óbvio que não é fisicamente. Você vai perceber, você vai ter a certeza: eu estou na luta, mas eu sei que Jesus está comigo. É nesse sentido. Senão vai dizer: poxa, o pastor está pregando aqui reencarnação. Não. Você fala: não, eu sei, eu estou sentindo a presença dele comigo. Mas tem momentos que você está no deserto, na prova, o mar está bravio, e aí a gente fala: está tão ruim que parece até que Jesus me abandonou. É isso que eu estou tentando dizer, eu sei que você já entendeu. Então, no primeiro momento, Jesus estava dormindo no barco. Eles gritaram: Senhor, não te importa que morramos? Jesus acorda e faz aquilo que ele sabia fazer de melhor. Ele acalma o vento, dá ordem, tudo volta ao normal. Tem provas que você vai ter a sensação clara, nítida, que Jesus está contigo. Mas só que tem momentos, e talvez você esteja nesse momento, que você diz assim: está tão ruim que eu acho que até Deus esqueceu de mim. Fale com alguém: Jesus está em cima do monte olhando para você. Ele não perdeu o controle. Ele está vendo você remando contra a maré. Ele conhece o mar. Ele sabe a intensidade do vento. Foi ele que criou a natureza. Aquele barco foi feito pela madeira da árvore que ele criou. Diz: ele está no controle de tudo. Tem um louvor que diz: Deus está cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e confiar no seu amor. Mas cantar é fácil, viver é que é difícil. Quando nós estamos no vale, ninguém está dando nada por nós, e parece que nós iremos morrer. Mas Deus está no monte olhando tudo. E Jesus estava lá olhando os seus discípulos no meio do mar, naquela dificuldade, eles achando que iam morrer. E de repente, Jesus ele caminha sobre o mar. Os discípulos estão atônicos, estão aflitos, com medo. E quando eles olham para Jesus, eles falam: é um fantasma. Sabe, irmãos, muitas das vezes nós estamos no meio de uma luta tão grande que acaba que nós já não reconhecemos Jesus. Tem provas que são tão fortes que nós não reconhecemos a presença de Jesus. Eles acharam que Jesus era fantasma. Tem muita gente que está olhando para Jesus e está vendo um fantasma. Ou
Porque não conhece Jesus? Já não tem mais intimidade com Ele? Já não conversa mais com Ele? Porque quando nós temos intimidade com uma pessoa, por mais que ela tente até passar trote, se fala, eu conheço a sua voz. Quando o Saulo liga para mim, eu conheço a voz do Saulo. Quando a Aranda, ele fala comigo, eu conheço a voz dele. E a voz de Deus, nós estamos conhecendo? Ou nós estamos a tendo como um fantasma? O tendo como um fantasma. Eles viram um fantasma. O medo muitas das vezes faz isso também, porque eles conheciam Jesus. Mas no meio da aflição, eles olharam para Jesus e a mente deles estava confusa. O convívio ali estava os deixando confuso. E tem muita gente confusa porque está no meio que está fazendo com que a voz do Senhor não fique tão audível. Nós precisamos, todos os dias, nos aproximar de Deus de modo que na tribulação, quando Ele falar conosco, como Ele falou com o pequeno Samuel, nas 3 vezes Samuel não entendeu. Ele falou, quando Ele falar contigo, você diz, fala Senhor, porque és teu servo. Fale com alguém, você precisa conhecer a voz do seu Deus. Não é um fantasma, é Deus. É Ele que está caminhando em sua direção. O mar estava bravio. Os discípulos estavam atônitos. E Jesus estava caminhando por cima dos problemas deles. Meu Deus do céu. Aquilo que para você é um problema, para Jesus é um bosque onde Ele passeia. O problema, muitas das vezes, é que nós olhamos para dificuldades, mas esquecemos de Jesus. Eu não sei se você percebeu, eu vou repetir. Jesus, Ele está vindo sobre o mar bravio da sua vida, da sua história, da sua família, dos seus projetos, dos seus sonhos. Mas pastor, está muito difícil, parece que eu vou perecer. Olhe para Jesus, Ele está no controle de tudo, Ele vem caminhando. Mas só que o texto vai dizer que quando Jesus chega aí, Pedro, ele fala, é tu mesmo, Senhor? Ele fala, sou eu. Aí Pedro, ele fala, então manda-me ir ter contigo. Tem uma outra chave aqui. Tinham 12 discípulos no barco. Tinham 12 pessoas comuns no barco. Diga, pessoas comuns fazem coisas comuns e produzem coisas comuns. Tinham 12 homens comuns dentro de um barco. Até que um falou, eu não quero ser comum. Eu vim te contando essa história lá de trás porque eu queria chegar aqui. A pregação está aqui. O natural de Deus está aqui. Eu estou há 30 minutos construindo essa narrativa para chegar aqui. Pedro, ele fala, é tu mesmo? Sim, sou eu. Estou parafraseando. Pedro fala, eu não quero ser comum. Para nós, é natural andar no mar de barco ou de alguma coisa que flutue. Mas para o Senhor, é natural andar sobre o mar. Então manda-me, Senhor, e viver o seu natural. Eu quero viver o seu natural. Jesus falou, você quer viver o meu natural, Pedro? Então vem. Porque para o Deus que você serve, o mar, ele vira chão firme. É natural para ele. Para o Deus que você serve, é natural uma mulher que está há 12 anos sofrendo de fluxo de sangue, apenas por tocar nele, ser curada. Para o Deus que você serve, é natural homens entrarem numa fornalha de fogo ardente e ser aquecida 7 vezes mais, e eles não morrerem. E quando abrirem a porta da fornalha, o segredo estava lá. Qual é o segredo? O quarto homem da fornalha era semelhante ao Filho do Homem. Os olhos dele eram como chama de fogo. Jesus, ó Cristo. Jesus, ó Cristo. Glória a Deus. É natural para ele te jogarem numa cova e os leões não te trucidarem. Então, nós precisamos de ver esse natural. Ele nos convida a viver esse natural.
Porque quando Pedro ele sai do barco, ele está dizendo: eu não quero ser comum, eu não quero passar minha vida sendo uma pessoa comum, fazendo coisas comuns. Eu quero marcar minha geração, a minha história, como alguém que viveu o natural de Deus. E o que é o natural de Deus, pastor? É sobrenatural para nós. Deus ele não está te chamando para fazer coisas óbvias. Os naturais fazem isso, mas Deus está te chamando para viver por fé. E as obras maiores que nós iremos fazer está pautada na fé, na crença em Deus, porque Ele faz o impossível. A cura que precisamos, Ele pode. A restauração que precisamos, Ele pode. A porta aberta, Ele pode. A sua empresa prosperar, Ele pode. O seu familiar se converter, Ele pode. Você só precisa viver o natural de Deus. Saia das concepções humanas, das palavras humanas, e se firme, se grude, garre no Filho do seu amor, Jesus Cristo vivo. Coloca-se de pé, por gentileza. Pedro entendeu isso. E sabe qual é a diferença entre as pessoas que vivem uma vida comum para as pessoas que vivem o natural de Deus? Eu imagino no outro dia, estou parafraseando, os discípulos lá em terra, tudo tranquilo. Aí chega lá João, talvez, e fala assim: vocês não sabem o que aconteceu ontem no mar? O que aconteceu? Nós estávamos lá, Jesus mandou a gente ir na frente, nós fomos, o mar ficou brabo, ficou bravio, nós ficamos com medo, vocês não sabem dar maior. O que aconteceu? Jesus veio andando, a gente achou que era um fantasma, e de repente Pedro tomou a palavra e foi lá. Pedro foi ousado, ele foi lá e ele andou com Jesus. Aí o povo falou: é verdade, sim. Aí você é o Pedro, e Pedro fala assim: deixa eu contar a história. O que foi? Eu fui esse homem. Eu vi Jesus vindo sobre o mar. Eu vi que Ele estava me convidando a ir para o sobrenatural. Saí do meu barco, do comodismo, do medo. Eu falei: Jesus, é Tu mesmo, Jesus. Eu posso me lançar sem medo de perder a minha vida. Eu posso ir sobre esse mar, eu vou viver o que o Senhor está vivendo. Para mim é impossível, Jesus, ir. Eu não tenho forças. Até hoje eu tenho vivido uma vida comum. É para mim esse negócio de sobrenatural, de crer no impossível, de fazer coisas que os homens comuns não podem fazer. Aí, está contando Pedro, aí Jesus falou para mim: vem. E eu fui. E eu vivi a minha história. Sabe o que eu quero te dizer? Que os homens comuns contam a história dos outros, mas aqueles que creem no sobrenatural de Deus marcam a história e contam a própria história, a própria experiência dele com Deus. Deus te chamou não é para ser contador de história dos outros. Deus te chamou para você contar a sua história. E as pessoas vão olhar para a sua história e vão dizer: uau! Um certo dia tinha um pastor louco dizendo sobrenatural, e teve um povo na IBR que creu naquilo. Eles tomaram posse da palavra e eles marcaram a geração deles. Eles foram viver o sobrenatural e eles marcaram Portugal, a Europa. Deus chamou você. Não viva uma vida medíocre. Esse ano de 2024 nós iremos fazer coisas maiores, porque nós entendemos que nós dependemos da graça, da bondade, da misericórdia de Deus. Diga: eu vou viver e vou fazer obras maiores, porque eu não serei uma pessoa comum, medíocre. Eu vou andar no mar que Jesus andou. Espírito Santo de Deus, nós nos prostramos diante de Ti nessa hora.
Tu conheces os nossos corações, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Tu sabes as nossas limitações, Senhor. Tu sabes as vezes que nós pensamos em desistir, que nós achamos que não somos capazes. Tu sabes, Senhor, que nós falamos contigo no nosso profundo, no nosso culto, no nosso quarto, no trabalho, quando ninguém está nos vendo. O Senhor sabe as lágrimas que os meus irmãos têm deixado rolar no rosto deles, Senhor. Mas nós cremos em Ti, Pai.